Bom, eu diria que não era uma tarefa fácil, porque para fazer essa revisão seria necessário obter também o voto do Partido Socialista. Mas é preciso notar que o Partido Socialista, nessa época, dirigido pelo Dr. Mário Soares, tinha uma visão que não era, nesses aspectos constitucionais, diferente da de Sá Carneiro. Poderia ter dificuldades dentro do seu próprio partido em acordar uma revisão desse tipo. Agora, não podemos também esquecer que Francisco Sá Carneiro, pelo carisma que tinha, porque isto era muito importante, ele era um líder carismático, não era um tecnocrata. E esse carisma que ele tinha, que lhe tinha dado exatamente o apoio popular suficiente para, pela primeira vez, depois da institucionalização da democracia com a aprovação da Constituição de 1976, pela primeira vez, ele conseguiu um governo com maioria absoluta, com estabilidade, com força suficiente para empreender algumas reformas. Portanto, esse capital e esse carisma de que ele dispunha e o apoio popular teriam sido um fator muito importante para alterar a Constituição, que de facto era um dos seus objetivos fundamentais. Não, eu acho que a ambição era maior. E eu digo isto porque, reparo, o Francisco Sá Carneiro foi o único dirigente político que, na sequência do 25 de novembro de 1975, entendeu que devia haver uma desgonçalvização, isto é, que as mudanças arbitrárias, nomeadamente as nacionalizações, a reforma agrária, que foram feitas em Portugal num ambiente antidemocrático, ou sem apoio democrático, porque foram feitas por militares em assembleias do MFA em 1975, designadamente na sequência do 11 de março de 75, Francisco Sá Carneiro foi o único dirigente político que pugnou para que houvesse uma alteração dessas alterações, ou melhor, no fundo, uma contra-reforma, se quiser, justificada exatamente porque essas alterações tinham sido feitas à revelia de um processo democrático. Portanto, ele tinha bem essa visão de que o Estado, com a dimensão que tinha e com as responsabilidades que tinha, era um Estado inviável, como nós hoje reconhecemos. E hoje isto é uma evidência para toda a gente, mas naquela altura não era. E o Dr. Francisco Sá Carneiro seria dos poucos políticos portugueses que tinha a noção de que, de facto, havia ali o regime era inviável e, portanto, era necessário introduzir reformas. Daí, de resto, esse combate enorme que ele fez naquele período, um combate, eu não diria desesperado, porque é um termo que talvez não se aplica a uma personalidade como Francisco Sá Carneiro, mas um combate fortíssimo para que ele pudesse conquistar maior poder, porque ele tinha um poder significativo através de um governo com apoio parlamentar maioritário. Mas ele achava que isso era insuficiente. Mas para hoje, há quem ache que um governo minoritário pode ter condições. E há quem ache que um governo maioritário terá com certeza condições. Mas Francisco Sá Carneiro achava que um governo maioritário não era suficiente, porque as reformas que era preciso empreender exigiam, de facto, um poder muito forte. Daí que ele se tenha batido por também ter um presidente alinhado com este projeto de futuro. Enfim, é uma pergunta a que ninguém poderá responder com segurança. Eu devo dizer que acharia difícil que o resultado fosse diferente. Acho que se a eleição presidencial se tivesse feito um ano depois, Francisco Sá Carneiro tinha convencido os portugueses da necessidade dessa mudança também na presidência. Mas Francisco Sá Carneiro não teve tempo. E o país ainda não estava maduro para compreender na sua totalidade o projeto de Francisco Sá Carneiro. E as coisas são o que são, não é? De facto, os jornalianos, embora tivesse sido adversário das reformas de Francisco Sá Carneiro, os portugueses ainda o encaravam como alguém que surgiu como vencedor do 25 de novembro e como fator também de alguma estabilidade, nomeadamente militar, e provavelmente não compreenderam a urgência de alinhar a presidência com o governo para levar a cabo o projeto reformista que nós necessitávamos. Eu acho que Sá Carneiro tinha toda a razão e o futuro veio demonstrá-la. Ou seja, sem um poder mais forte, não é possível empreender as mudanças que o país precisava e precisa. Repare que é muito curioso que, de facto, 30 anos depois,
nós ainda continuamos a falar das reformas que, naquela altura, Francisco Sá Carneiro tinha por inadiáveis. Não abalaria, porque, evidentemente, ele continuaria a ter condições para manter o governo e para manter esse combate. Agora, eu não sei, porque a última vez que eu falei com o Dr. Francisco Sá Carneiro foi muito próximo do acidente, quando ele foi a fazer o último tempo de antena na RTP. E eu estive com ele nesse dia, ele gravou 2 mensagens, e depois até perguntou a minha opinião sobre qual delas é que achava que tinha sido mais bem conseguida. E o que eu vi nele foi uma pessoa com uma energia enorme, uma força enorme, um carisma, procurando convencer os portugueses da necessidade, de facto, de também haver uma vitória do candidato que ele propunha nas eleições presidenciais. Mas não sou capaz de lhe dizer com verdade, não é? E com o que é que ele iria fazer a seguir. Se me pede a minha pura convicção, eu acho que o Dr. Francisco Sá Carneiro não era uma pessoa para desistir. Portanto, a avaliação que ele faria era o que é que seria mais útil para ele, se era continuar a liderar o governo e a procurar, enfim, fazer o possível, ou se acharia preferível fazer um combate fora do governo para alterar as coisas, não é? e o modo de pensar da opinião pública, de modo a conseguir impor maiores transformações. Isso é uma pergunta um dilema ao qual não conseguirei responder, claro. Na primeira eleição, ou no seguir ao resultado da primeira eleição, do primeiro governo constitucional que veio a ser liderado pelo Dr. Mário Soares, governo minoritário, discutiu-se esta questão de uma aliança com o PS. E devo dizer o seguinte, que eu suponho que isto não é nenhum segredo. O Dr. Mário Soares convidou um conjunto de pessoas ligadas à comunicação social, eu na altura era diretor de um jornal Novo, para um jantar, para conversar sobre o tema. E o Dr. Mário Soares pediu-nos, aos diretores de jornais que estavam aí, lembro-me perfeitamente, estava o Vítor Cunha Rego, estariam outras pessoas que eu neste momento, talvez o Mário Mesquita, e nesse jantar ele incentivou-nos a defender um governo do Bloco Central, uma aliança com o Partido Social Democrata. E ele confessava que era essa a sua apetência, aquilo que ele achava que era o melhor para o país, um governo maioritário, uma aliança com o PSD, mas que tinha no partido uma grande oposição, designadamente o Dr. Salgado Zenha, que de facto se pronunciou logo, antes que pudesse iniciar-se qualquer conversação, pronunciou-se logo contra um governo minoritário. E, portanto, eu acho que o Dr. Mário Soares gostaria de ter feito essa aliança, tenho certeza. Não conseguiu. E também devo dizer que eu falei com o Dr. Salgado Zenha também sobre o tema, e o Dr. Salgado Zenha tinha uma visão diferente, que aliás veio a aprofundar mais tarde, quando se candidatou em 1985-86 à presidência. Ele achava que Portugal não tinha ainda maturidade suficiente para uma democracia política à semelhança dos países europeus de que nós fazíamos parte. Achava que o país não estava preparado. E então entendia que, uma vez utilizou esta expressão, o PC, do ponto de vista estratégico, tinha razão, o Partido Comunista. Quando o Partido Comunista teve o slogan Povo MFA, isto queria dizer Partido Comunista MFA. Ora, dizia o Dr. Salgado Zenha, o PS é o partido que verdadeiramente pode assumir esse papel. Portanto, quando nós dizemos Povo MFA, neste momento é PS MFA. É com os militares, com o IANOS, com os militares, enfim, mais moderados, que nós devemos fazer uma aliança para que o país tenha estabilidade e tal. Era esta a visão dele. Portanto, ele não queria e opôs-se a uma coligação com o partido do Dr. Sá Carneiro. É a história. Eu penso que esta coligação tinha uma enorme coesão interna, clarissimamente. Primeiro porque tinha um líder incontestável, o Dr. Francisco Sá Carneiro. Freitas do Amaral reconhecia essa liderança de uma forma clara. Os outros, evidentemente, os outros partidos, nomeadamente o PPM, também, e o grupo dos reformadores também
reconheciam isso, porque era um grupo dissidente do Partido Socialista, que fazia parte, aliás, um colega meu do escritório de sempre, o Nuno Godinho de Matos, que também fez parte com o António Barreto, e outras pessoas, não é? Portanto, todo esse bloco reconhecia que era preciso uma coligação forte. E o projeto era semelhante, todos entendiam que estavam de acordo com as reformas que era necessário fazer. Portanto, eu estou convencido que era uma coligação para durar, exatamente porque tinha uma liderança forte, natural, reconhecida por todos os parceiros, e um projeto que também todos eles comungavam por esse projeto. Portanto, eu penso que tinha condições. A falta do líder é que logo, enfim, desarticulou as coisas, porque, como é evidente, nenhum outro líder do PSD tinha o carisma do Dr. Francisco Sá Carneiro e era reconhecido pelos outros partidos. É difícil de dizer, eu penso que podia evoluir ou podia não evoluir. Em qualquer caso, eu acho que se não evoluísse, seria também por razões táticas. Admito que o Dr. Sá Carneiro, por isso ele quis um componente, também acho que os reformadores, ex-PS, era a componente esquerda desta ampla coligação. Ele compreendia que para que houvesse viabilidade num governo reformista deste tipo, era necessário não apenas uma aliança à direita, mas também entrar no centro-esquerda, porque o país ainda era um país saído de uma revolução com uma grande componente de convicção de que o socialismo era uma coisa simpática e boa, não é? E, portanto, o Dr. Francisco Sá Carneiro, que também era uma pessoa com um grande sentido realista, não é? Entendeu que precisava de uma coligação que abrangesse largos estratos da opinião e da população portuguesa, portanto, da direita a um centro-esquerda. E, para isso, até era conveniente que não houvesse apenas um partido único, não é? Agora, é evidente como é que isto evoluiria para o futuro, também não sou capaz de dizer. Naquela fase, essa coligação representava o projeto, julgo eu, que o Dr. Sá Carneiro idealizava. Bem, eu penso que o país seguiria o trajeto que veio a seguir a partir da eleição do professor Cavaco Silva como primeiro-ministro, com uma diferença, julgo eu. É que o professor Cavaco Silva fez a reforma do sistema económico, digamos, e financeiro. Privatizou a economia, as empresas, mas o professor Cavaco Silva não fez a reforma do Estado, do meu ponto de vista. E, em alguns aspectos, até agravou a situação do Estado. E isto, pela diferente mundividência que cada um deles tinha. A diferença é que o Dr. Sá Carneiro era um político que conhecia bem, com uma grande cultura, conhecia bem as questões políticas, conhecia bem o problema da justiça, por exemplo, e, portanto, tinha uma visão mais política do governo e das reformas que era preciso fazer, enquanto que o professor Cavaco Silva tinha mais uma cultura económica, pouco conhecimento de questões de outros sectores e, portanto, quer dizer, acho que essa diferente mundividência, experiência de vida e cultura, de facto, levou a que, eu penso que com Sá Carneiro ele teria feito um combate político muito forte por mudanças estruturais, designadamente também no Estado. Porque nós não podemos esquecer que o nosso Estado é o resultado, a dimensão do Estado é o resultado de uma visão estatística do antigo regime, não é? E de uma visão ainda mais estatista da Revolução, com as nacionalizações, com a ideia de que o Estado é omnipresente e deve ser, o Serviço Nacional de Saúde, a educação pelo Estado. Portanto, e aí o Dr. Sá Carneiro, por essa cultura mais democrática, mais liberal, num sentido que eu quero que não ofenda ninguém, não é? Liberal num sentido que, no fundo, é a sociedade civil e é a iniciativa dos cidadãos e das empresas que pode produzir a diferença e que pode criar riqueza, que depois também possa ser distribuída de uma forma equitativa e justa. E essa era a visão do Dr. Sá Carneiro, não é? Portanto, por essa sua visão política,
eu estou convencido que o país hoje seria muito diferente se não tem acontecido este trágico acidente de 4 de dezembro de 1980.